Para a nossa primeira intervenção dessa noite, então, passamos a palavra a Sua Excelência, o desembargador João Batista Martins César. Eu só queria retomar a palavra aqui, antes de passar a palavra para o professor Denis, para dizer que a doutora Gisela, nossa presidente eleita aqui, para tomar a posse agora no próximo dia 7 de dezembro, ela tinha confirmado presença aqui, mas estava na sessão que terminou agora, e aí ela já tinha que ir para outro compromisso. Mas ela pede desculpas para todos aqui, mas também dizendo que, por parte dela, da administração, ela tem o total interesse em continuar apoiando o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, e também da nossa presidenta, né, a Patrícia Maeda, né, que também teve um probleminha aí, machucou o joelho, e também por isso que não está aqui hoje, porque o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, para nós da Matra 15, né, doutor Barberino, é muito importante, e a gente tem todo o interesse. Bom, o doutor Denis Marassi Jimenez, acho que já é conhecido de muitos aqui, né, já é um parceiro antigo do TJC, é professor do Instituto de Economia da Unicamp e diretor do CESIT da Unicamp. Então, doutor Denis, com a palavra, e já antecipadamente quero lhe agradecer por estar aqui nessa parceria já de uma longa data aqui conosco da Matra 15. Muito obrigado. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui, mais uma vez, numa atividade do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania. Não é? Nós temos, lá no Instituto de Economia da Unicamp, no CESIT, uma predileção. Esse projeto realmente é muito valoroso e eu parabenizo os esforços de todos aqueles envolvidos, né, no desenvolvimento desse projeto. Eu já participei de várias atividades dele e sempre com excelente resultado que eu pude observar. Também quero dizer que o prazer é sempre muito grande em falar para vocês, né, e eu sei que eu tenho alguns professores aqui que foram nossos alunos no Instituto de Economia da Unicamp, num curso que nós demos para várias turmas de professores da rede municipal, não é? Então, nós temos também uma memória daquelas turmas, uma memória muito boa, e até hoje, lá no Instituto, a gente sempre lembra de vocês. Tá? E digo isso, inclusive, porque também sou filho, minha mãe professora do ensino primário, eu também sou professor no ensino primário. Antes de ser professor universitário, me formei no antigo Cefam, Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, que foi um projeto inovador de formação de professores lá da década de 80. Então, eu comecei a minha carreira como professor do ensino fundamental. Né? Então, não preciso dizer o carinho que eu tenho pelo tribunal, por esse projeto e por vocês. Tá? O convite que me foi feito para falar sobre a economia brasileira e a reforma trabalhista, na verdade, no fundo, impõe alguns desafios, né, de nós tentarmos identificar, digamos assim, as condições atuais da economia brasileira e os seus desafios, na realidade, à luz das reformas que estão sendo feitas, que foram feitas no país recentemente, particularmente da reforma trabalhista. Né? É um tema complexo, num momento muito difícil da vida nacional, em suas várias dimensões, não é? A vida política, a vida econômica, a vida social, a vida cultural. Não é? Então, eu vou procurar fazer uma exposição que, de alguma maneira, dê uma, digamos assim, algumas sugestões para que nós possamos refletir sobre o que está acontecendo no país nesse momento. Né? Eu falo sugestões porque eu acho que muito mais do que propriamente uma interpretação propriamente dita, eu gostaria de sugerir alguns temas de reflexão
porque o momento é um momento muito complicado, inclusive, para nós interpretarmos, né? Então, é melhor, prudentemente, nós nos aproximarmos dos temas que são caros à nossa realidade para podermos reunir os elementos necessários a uma interpretação, digamos assim, mais substantiva. Eu quero começar dizendo o seguinte: a economia brasileira se caracteriza, antes de tudo, por ser uma economia periférica no mundo, né? Nós, lá no Estudo de Economia da Unicamp, vimos de uma tradição do pensamento crítico latino-americano, particularmente formado na Comissão Econômica para a América Latina, né, a CEPAL, né? E foi a CEPAL que inaugurou o esquema, digamos assim, de reflexão sobre o desenvolvimento comparado dos países, que ficou consagrado, famoso, o esquema do economista argentino Raul Prebisch, que é o fundador da CEPAL, que é o esquema centro-periferia. Então, na realidade, uma forma de olhar o desenvolvimento da economia mundial, olhando uma certa divisão internacional do trabalho que separa, digamos assim, ou que coloca frente a frente países centrais que gozam de autonomia financeira para o seu crescimento, autonomia tecnológica, grande capacidade de inovação tecnológica e poderio militar, né? São essas três características que definem, de alguma forma, a centralidade na ordem internacional dos países: poder financeiro, poder tecnológico e poder militar. E, evidentemente, essas três dimensões se sobrepõem, não é isso? O poder financeiro, o poder produtivo ou tecnológico e o poder militar, né? Então, nessa ordem internacional, o Brasil, assim como outros países, se coloca na periferia do que nós chamamos, na periferia da economia mundial, não é? Porque, exatamente, olhando para essas três dimensões, apresenta fragilidades estruturais históricas de grandes proporções, não é? Tanto em termos financeiros, como em termos da sua capacidade produtiva e de inovação tecnológica, sem dizer a sua presença, digamos assim, o seu protagonismo no campo militar, não é? Então, isso é importante dizer inicialmente porque, apesar da posição periférica do Brasil, historicamente periférica, digamos, na história do capitalismo, não é? Desde o século XIX, o Brasil eu posso dizer isso a vocês, o Brasil, em certo momento da sua história, foi um exemplo notável de sucesso no que se refere ao desenvolvimento econômico. O que eu quero chamar a atenção de vocês, se nós olharmos o país em 1930, o país que o presidente Getúlio Vargas assumiu, o país era uma fazenda, não é isso? Uma fazenda de dimensões continentais, muito atrasada, qualquer critério que você use em termos do desenvolvimento econômico, social ou político, o país era marcado por um atraso medonho, não é? Basta dizer que, enquanto o mundo já tinha feito 2 revoluções industriais, não é? A Inglaterra, lá no século XIX, e depois a segunda revolução industrial, do petróleo, da metalmecânica, da química, da eletricidade, não é? Nós permanecemos com o país não só como uma fazenda continental, mas como um grande cafezal, né? O Brasil, o país que o presidente Getúlio Vargas assume, em 1930, é, na verdade, uma grande fazenda de café cercada de regiões sem nenhum dinamismo em torno dela, né? E eu digo que é um exemplo de sucesso porque, se eu olho para o país em 1930, que tem esse retrato, e olha 50 anos depois para o país em 1980, em 1980 o Brasil era a 8ª economia do mundo, uma sociedade urbana industrial das mais importantes do mundo, e nesses 50 anos, de 30 a 80, foi o país que mais se desenvolveu no mundo, não é? Então, o que eu quero dizer a vocês é que esse período de 1930 a 1980, esses 50 anos que nós caracterizamos como o período da nossa industrialização, na verdade, retirou o país do atraso medonho que ele estava mergulhado lá na década de 30. Tá certo?
Isso, quando eu digo isso, eu olho para o país ao final da década de 1970, nós tínhamos um parque industrial dos mais importantes do mundo, talvez o mais atualizado e desenvolvido entre os países periféricos, não é isso? E o Brasil, de fato, é o exemplo, nesse período, mais bem-sucedido de desenvolvimento econômico em comparação aos outros países periféricos. Não é? Então, eu estou dizendo o seguinte, eu olho para o final da década de 70, nós tínhamos todo o padrão da segunda revolução industrial montado, toda a indústria metal-mecânica, química, petroquímica, tá certo? Toda a estrutura industrial montada. Éramos capazes, naquele momento, fazermos, por exemplo, a maior hidrelétrica do mundo, com grande parte de tecnologia nacional, sermos competitivos em várias áreas sensíveis do desenvolvimento tecnológico, empresas como a Embraer e outras, com grande capacidade, a própria Petrobras, não é? Desenvolvendo inicialmente um programa de ponta em termos energéticos, como o Proálcool, que foi uma novidade muito importante no cenário internacional naquele momento. Então, eu quero dizer a vocês que, evidentemente, quando a gente olha o país 50 anos depois dos esforços iniciados pelo presidente Vargas, seguido pelo presidente Juscelino, e a sua maneira, de alguma forma, pelos militares, não é? Depois do golpe militar em 64, na verdade, a gente traduz um período, digamos assim, do nacional-desenvolvimentismo, que retirou o país daquela situação miserável que ele vivia na década de 30. Tá certo? Então, eu quero chamar a atenção, nesse sentido, para duas coisas. O ponto de partida para nós construirmos um país civilizado e minimamente equilibrado é muito ruim. É o país que nós tínhamos em 30. Durante 50 anos, nós fomos o exemplo mais bem-sucedido de montagem de uma sociedade urbana industrial. Quando eu olho em 1980, é assim. Isso não quer dizer que eu esteja negligenciando os problemas do nosso desenvolvimento. Não é isso? Quando eu olho o país em 1980, nenhum país que alcançou o grau de desenvolvimento que o Brasil alcançou, por exemplo, contava com um percentual de pobres tão grande. Não é? Então, as estimativas é que, em 1980, a 8ª economia do mundo contava com 35% da sua população abaixo da linha de pobreza. Não é? Então, nenhum país com esse nível de desenvolvimento contava com tanta pobreza. Não é? Nenhum país com esse grau de desenvolvimento contava com uma estrutura educacional tão frágil. Não é isso? Uma estrutura educacional que vinha, pelo menos até 1964, sendo montada, e vocês sabem tão bem quanto eu, a partir das reformas do ministro Gustavo Capanema, passando pela década de 40, mesmo os esforços durante o governo Juscelino, nos anos 50, não é isso? Na verdade, um movimento muito importante, por exemplo, na área de educação, que foi drasticamente interrompido ou tomou uma forma mais conservadora a partir de 64, que produziu, na verdade, o colapso do sistema público de educação no país. Tá certo? Não há muita dúvida, e vários trabalhos indicam para isso, que, de alguma forma, você vinha caminhando na estruturação de um bom sistema de ensino. A memória que nós temos da escola pública no Brasil na década de 50 é uma memória boa, não é? Era uma escola seguramente antidemocrática, porque não era para todos, mas ela tomou uma outra forma antidemocrática, que todos estão na escola, mas com uma estrutura educacional muito frágil do ponto de vista, digamos assim, da formação dos nossos alunos. Não é? Nós todos estamos mergulhados nessa fragilidade e entendemos isso. Cada um à sua maneira, eu na universidade, vocês no ensino médio, no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos. Vocês trabalham de alguma forma com, de alguma maneira, o produto, né? Ou digamos assim, a expressão, melhor dizendo, a expressão desse sistema de ensino. Então, eu olho para o país em 1980, nenhum país tinha um sistema de educação, com o grau de desenvolvimento que o país tinha, um sistema educacional tão ruim. Certo? Países, inclusive, com menor grau de desenvolvimento, com renda per capita menor, tinham estruturas de ensino melhores do que a nossa. Né?
E aí eu poderia dar os exemplos: educação, saúde, previdência, né? Nós olharmos, é algo incompatível com o que nós alcançamos em termos do progresso material, as condições de vida da nossa população. Não é? Muito bem. É esse ambiente que persegue o Brasil, digamos assim, esse país periférico, bem-sucedido nos termos que eu disse a vocês, esse país que abre a década de 80 mergulhado nos debates sobre a redemocratização do país. Não é isso? Os anseios pelo fim do regime militar, pela redemocratização, e para nós ganharmos tempo, é uma expressão que vocês podem lembrar comigo, não é? Era uma expressão muito usada na década de 80, a necessidade de nós resgatarmos a dívida social, que era, na verdade, no fundo, uma crítica ao modelo de desenvolvimento conservador implementado ao longo dos 21 anos da ditadura militar. Não é? Então, um anseio muito grande de resgate da dívida social, que, de alguma forma, foi consolidado na Constituição de 1988 pelas várias forças políticas em conflito. Não é? Uma heterogeneidade muito grande de forças políticas na década de 80, não é? Produziram, na realidade, um fenômeno dos mais importantes na história do Brasil, que é a Constituição de 88, não é? Denominada, a meu juízo, de maneira muito oportuna, pelo Dr. Ulisses Guimarães, como a Constituição Cidadã. Não é? Dizia ele no ato, né, no momento da promulgação da Constituição: cidadão é aquele que come, é aquele que veste, é aquele que mora, é aquele que tem os direitos respeitados, é aquele que tem trabalho digno. Não é isso? Um discurso que, todas as vezes que eu me lembro, e nesse ano especialmente participei de algumas atividades em comemoração, né, aos 30 anos da nossa Constituição, todas as vezes que eu ouço o discurso do Dr. Ulisses Guimarães, eu realmente fico tocado, porque nós estamos diante de um homem que, historicamente, era um reformista, não é? Um homem de temperamento político moderado, não é isso? Que foi presidente da Câmara dos Deputados durante o governo Juscelino Kubitschek, atravessou toda a ditadura militar, teve o ímpeto de organizar seu centro, digamos assim, das oposições no Brasil ao regime militar e, no fundo, conduz o país, em 1988, na Assembleia Nacional Constituinte e depois, até o final, na promulgação da Constituição. E, na verdade, o espírito da década de 80 era um espírito claramente de resgate da dívida social num país que, apesar de ter alcançado sucesso em termos do progresso material, deixou seus filhos e suas filhas, digamos, expostos a todas as mazelas, ou uma parte importante das mazelas de uma sociedade urbana industrial. Não é? Muito bem. A questão que eu chamo a atenção e quero chamar a atenção de vocês nesse momento é porque todos esses anseios, digamos assim, pela redemocratização do país e pelo resgate da dívida social, conviveu já na década de 80 num ambiente de profunda estagnação econômica. E o que isso significa? Nos 50 anos anteriores, de 30 a 80, como eu disse, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. A taxa de crescimento média da economia brasileira foi em torno de 7% ao ano, durante 50 anos. Isso significa dizer, crescer 7% ao ano, em média, significa dizer que a economia dobra a cada 10 anos de tamanho. Ou seja, uma máquina de expansão, de progresso material que o Brasil foi, não é? Isso que a gente ouve hoje. A China cresce, na verdade, todos aqueles que olhavam para o ritmo de expansão, de crescimento, de desenvolvimento, de incorporação daquilo tudo que era novo na fronteira do desenvolvimento era o Brasil. Não é? É difícil nós acreditarmos nisso hoje, dado o pessimismo que tomou conta das nossas consciências. Não é? Parece que isso é impossível. Não é? Mas isso foi um fato e uma realidade bastante importante para nós. Né? Na verdade, um velho professor que fala, esse período tirou a enxada das nossas mãos, nos livrou, pelo menos parte da sociedade, livrou do bicho de pé, das verminoses, das doenças ligadas ao atraso. Né? Mas, de qualquer maneira, a partir do início dos anos 80, a economia brasileira
passou a enfrentar brutais dificuldades para acompanhar o ritmo de transformação da economia mundial, principalmente a partir da terceira revolução industrial e do processo de globalização financeira. Certo? Em outras palavras, o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte: a partir do início da década de 80, a economia brasileira capotou. Tá certo? Ela que foi tão virtuosa em acompanhar o padrão anterior, se mostrou, em larga medida, impotente para acompanhar, de alguma forma, o ritmo de desenvolvimento já sobre o novo padrão, não é? Do ponto de vista financeiro, pela globalização financeira dos mercados internacionais e, ao mesmo tempo, mergulhado numa intensa mudança do paradigma tecnológico, particularmente com a chegada da microeletrônica e da terceira revolução industrial. Não é? Isso na década de 80 foi marcante. A economia brasileira, que vinha crescendo 7% ao ano, declina na década de 80 e passa a crescer 3% ao ano, a metade, menos da metade do crescimento. Com todas as demandas sociais expostas pelo processo de redemocratização. Então, simultaneamente é isso. O progresso material mergulha e as demandas por atenção, digamos, demandas que não só são justas, como são direitos de cidadania, na verdade, mergulhadas nesse ambiente de estagnação econômica. Não é? Isso nós podemos dizer que entra pela década de 90 num ambiente econômico pior ainda, porque, na realidade, o projeto de abertura financeira e comercial implementada no Brasil nos anos 90 não só não trouxe o crescimento econômico de volta, como, se a década de 80, que foi chamada de década perdida, nós crescemos 3% ao ano, na década de 90 nós crescemos 1,8% ao ano. É a pior década da história republicana, a década de 90, digamos assim, sobre, digamos, hegemonia do projeto liberal no Brasil. Não é? Liberalização financeira, liberalização comercial, tá certo? Uma integração, digamos, que nós chamamos, uma integração passiva do Brasil no processo de globalização. O que eu falo passiva é o seguinte: você abre sua economia e não pede nada em troca. Não há nenhum país, digamos assim, relevante no mundo com um mercado interno de grandes proporções como o Brasil que cometeu essa loucura de abrir o seu mercado interno de 200 milhões de habitantes sem nenhuma contrapartida. Certo? Foi isso que nós fizemos na década de 90. E o preço foi caro, porque nós avançamos o processo de desindustrialização do país, nosso parque produtivo, que sofreu muito na década de 80, não é? O atraso relativo do parque produtivo e, digamos assim, o desadensamento da nossa estrutura produtiva se agravou nos anos 90. Nós perdemos mais de 3 milhões de empregos industriais e a nossa estrutura produtiva, a nossa estrutura industrial, foi perdendo densidade ao longo da década de 90. Não é? Isso é muito sensível de você olhar, ao final da década de 90, aquele país que era uma potência, digamos, industrial, no final dos anos 70, não é? Digamos assim, 20 anos depois, você fazia uma geladeira na Zona Franca de Manaus com 80% dos componentes importados, sem produzir aqui. Não é isso? Na verdade, a Zona Franca de Manaus se tornando, por exemplo, uma área de montagem de, digamos, de um equipamento que é um equipamento caro à segunda Revolução Industrial. Né? Importar 80% dos componentes de uma geladeira, não é? Imagine, na verdade, os setores mais complexos da estrutura produtiva. Então, na realidade, nós vivemos isso na década de 90. Nos anos 2000, a partir da mudança da conjuntura internacional, particularmente a partir de 2003, 2004, nós engatamos um ciclo de crescimento. Depois de 20 anos com baixo crescimento, na década de 80 e nos anos 90, a partir de 2004, em particular, o país voltou a crescer, puxado inicialmente por um ciclo externo, um ciclo de bens primários, de commodities, não é? E aqui também, para nós pouparmos tempo, é a entrada da China no mundo, na verdade, abriu grandes possibilidades para países exportadores de matérias-primas como o Brasil. E nós tiramos vantagem disso, e o país, a partir de 2004, voltou a crescer. Não é?
Não o crescimento do passado, né, mas um crescimento que entre 2004 e 2012 foi de 4% ao ano. Né? Não voltou aos 7% do passado, mas também com uma outra trajetória demográfica, 4% de crescimento de 2004 a 2012, deu um refresco, na verdade, para o mercado de trabalho, para o emprego, para a renda, tá certo? Na verdade, nós vivemos um período ali de, digamos assim, reestruturação do mercado de trabalho, melhoria das condições sociais, queda da pobreza, não é? E uma série de características, digamos assim, de melhorias sociais que foram concretas nesse período, a partir de 2004. Não é? Mas eu quero chamar a atenção que, apesar desse crescimento, que contou, digamos assim, com um primeiro empuxo do ciclo de commodities, do ciclo externo, e que, num segundo momento, por, digamos assim, realizações internas, nós transformamos esse ímpeto inicial que veio de fora num ciclo interno de consumo bastante significativo, isso, na verdade, não significou, a nosso juízo ali no Instituto de Economia, nós, digamos assim, reengatarmos o país, digamos assim, nas correntes mais dinâmicas do desenvolvimento mundial. Foi importante para nós interrompermos 20 anos de estagnação e de regressão da economia brasileira. É verdade. Com melhorias sociais visíveis em vários dos campos. Certo? Mas um ciclo que foi incapaz de romper, na verdade, aquela tendência estrutural que eu apontei para vocês agora há pouco, não é? De incapacidade da economia brasileira acompanhar, na realidade, digamos assim, os setores mais dinâmicos da economia mundial, né, financeiramente mais desenvolvidos, tecnologicamente mais avançados. Tá certo? Foi um refresco, mas não interrompeu essa trajetória estrutural. É isso que eu estou querendo dizer a vocês. Tá certo? Isso a gente pode ver em várias formas, não é? Em vários indicadores. Por exemplo, vou citar só um. O processo de desindustrialização do país continuou. Não é? Mesmo com a economia retomando um nível de atividade maior. E quando eu falo desindustrialização, alguém poderia falar, nossa, Denis, mas você tem uma dinâmica muito mais vinculada ao setor de serviços e tal. Mas nós, digamos, na melhor tradição do pensamento estruturalista, nós sabemos que é uma base produtiva e, particularmente, uma indústria forte que não necessariamente empregue muito. Porque uma indústria, por exemplo, tecnologicamente desenvolvida, hoje, tem um padrão de alta produtividade que o emprego direto não é tão alto. Não é? Mas uma indústria, digamos assim, sólida, consistente, tecnologicamente desenvolvida, ela tem encadeamentos tanto para trás, por exemplo, é impensável o agronegócio brasileiro, que é, na verdade, uma agricultura altamente tecnológica, não é isso? Que tomou conta, não é? Por exemplo, do centro-oeste brasileiro. Não é? Eu lembro, na década de 70 e nos anos 80, já adolescente, né, eu conversando com meu avô achava impossível ter soja em Goiás. E, evidentemente, quem colocou soja em Goiás foi a Embrapa, e grandes investimentos em ciência e tecnologia feito pelo Brasil, que tem um know-how internacional nesse campo. Não é? Por exemplo. Então, uma indústria forte, uma estrutura produtiva forte, tecnologicamente avançada, tem encadeamentos tanto para trás, no setor primário, não é? De uma agricultura de alta produtividade, que não necessariamente empregue muito diretamente, por exemplo, não é? E também encadeamentos para frente. O que eu quero dizer a vocês? Já estou terminando. Vou concluir. Sempre bom avisar, porque professor gosta de falar, né? Então a gente desembesta. Né? O público sabe disso. Então, encadeamentos para frente. Por quê? Quando eu olho uma estrutura produtiva, uma estrutura industrial bem montada e tecnologicamente mais avançada, ela se desdobra em serviços mais sofisticados. Tá certo? Se eu abro mão de uma estrutura industrial mais sofisticada, a pergunta que sempre nós fazemos, que tipo de serviço é possível essa economia criar? Provavelmente serviços pessoais, serviços às pessoas, tá certo?
Então, para olhar de maneira mais direta, eu estou dizendo o seguinte, como a literatura americana trata, né? Um processo de tornar o emprego mais parecido com os serviços do McDonald's, lavador de piscina, passeador de cachorro, esse tipo de serviço, numa estrutura produtiva que é incapaz de se desdobrar em serviços mais sofisticados, tá certo? Vinculados a ela. Então, o encadeamento para frente e para trás é muito importante. Então, esse traço nós não conseguimos romper. Eu vou concluir dizendo o seguinte, sem conseguir romper isso, no movimento de retomada da economia entre 2004 e 2012, nós vivemos 2013 e 2014 um momento de impasse, e já a partir do segundo semestre de 2014 o país entra na maior recessão da sua história. Certo? Na verdade, nós não vimos nada parecido em o que nós assistimos a partir do final de 2014. O mercado de trabalho ainda não sentiu, ali no final de 2014, a renda continuou crescendo por uma certa inércia, mas, evidentemente, a desaceleração da economia era brutal. E se nós olharmos os últimos 5 anos, 2014, a economia cresceu 0. 2015, queda de 3,5% do PIB, 2016, queda de 3,5% do PIB, e, na verdade, são 5 anos que a economia brasileira enfrenta a maior recessão, ou, digamos, o período de maior estagnação da sua história. Não é? Os reflexos disso são evidentes sobre as contas públicas, sobre as condições de vida da população, não é? A desigualdade aumenta, a pobreza aumenta, os reflexos são terríveis, e, na verdade, eu quero terminar dizendo o seguinte, nós vamos abrir um novo período, não é? Um novo governo, do presidente eleito nas últimas eleições, o presidente Jair Bolsonaro, não é? Que tem o desafio pela frente de enfrentar a retomada do crescimento da economia, em primeiro lugar. Isso, na verdade, eu lembro muito do presidente chinês, o Deng Xiaoping, né, o líder chinês, que falava o seguinte, qual é o desafio da China ali no final da década de 70? Ele falava, crescer. Qual é o segundo? Crescer. Qual é o terceiro? Crescer. E não é o problema do bolo distribuir depois, não é isso. Porque o crescimento econômico abre as possibilidades de nós encaminharmos a questão social no Brasil. O crescimento econômico é condição necessária, não suficiente, mas é condição necessária. Sem crescimento econômico, eu garanto para vocês que nós não temos nenhum destino em termos do enfrentamento da gravíssima questão social que o Brasil enfrenta. Então, eu acredito que o desafio primeiro do próximo governo, antes de tudo, é, de alguma forma, criar condições para a retomada do crescimento da economia a partir de uma agenda de desenvolvimento nacional, a nosso juízo fundado, de alguma maneira, na melhor tradição que o Brasil tem de apoio no seu mercado interno, de apoio no seu mercado nacional e numa estratégia sólida de desenvolvimento sob bases nacionais. Tá certo? E, evidentemente, não é um desafio pequeno, dadas as condições que eu acabei de descrever a vocês. Tá bom? Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês. Quero agradecer ao professor Denis pela brilhante exposição. O tempo é curto, né? A gente fica com aquele gostinho de quero mais, né? E vamos provocar esse quero mais e dar um espaço aqui para o professor Denis. Nesse contexto, professor, dessa crise, e entrando na nossa área, na questão da reforma trabalhista, que é fato, provoca um achatamento da massa salarial. Como sair desse círculo vicioso? Porque é isso que os dados estão mostrando, né? Uma queda assustadora da massa salarial brasileira. O senhor poderia aqui pontuar um pouquinho mais para todos nós? E depois eu vou abrir 3 perguntas aqui e dispensar o professor Denis, porque ele é um dia particularmente difícil, né? E aí passaríamos para o nosso segundo assunto da noite. Então, professor Denis, por favor. Olha, eu vou ser o mais direto possível, que eu acho que o momento exige tantos cuidados na interpretação como, na verdade, também a certa clareza de raciocínio. Espero que eu
Na verdade, o que a gente olha, diante dos desafios que eu acabei de dizer a vocês, para nós, evidentemente, digamos assim, vender à opinião pública a ilusão de que fazer uma reforma trabalhista você vai trazer o desenvolvimento econômico do país de volta, na verdade, é algo bastante distante da realidade. Os desafios são muito mais profundos do que simplesmente você dizer que, flexibilizando o mercado de trabalho, que já é altamente flexível, reduzindo o custo do trabalho num mercado de trabalho de baixos salários, tá certo? Por outro lado, dizendo, que é uma outra vertente, não só da reforma trabalhista, que ao fazer a reforma da Previdência, você criará o ambiente econômico para a retomada do desenvolvimento, de fato, para nós, isso não faz o menor sentido, diante dos desafios que a economia brasileira tem no momento presente. O que eu falo, desafios? Eu estou dizendo o seguinte, na realidade, nós temos que enfrentar problemas da economia brasileira de organização, por exemplo, dos investimentos, das relações entre o setor público e privado, sob bases nacionais, olhando os exemplos dos países que são mais bem-sucedidos, digamos assim, nesse processo de globalização, não é? Nós olhamos, todos eles têm políticas ativas de desenvolvimento nacional. Então, eu estou falando da Índia, estou falando da Coreia, estou falando dos asiáticos, tá certo? Digo a vocês claramente, nenhum desses países, por exemplo, adotaram uma estratégia liberalizante de integração na ordem global. Eles, sem nenhuma exceção, digamos assim, os países periféricos vencedores nessa ordem internacional, particularmente os asiáticos, a Índia, a Coreia, todos eles tiveram políticas nacionais muito ativas e, na realidade, uma relação umbilical entre o Estado nacional e o setor privado e uma relação virtuosa em relação a isso, jogando permanentemente com o seu mercado nacional. Então, isso que eu estou querendo dizer. Uma agenda liberalizante, num momento como esse, na verdade, nós avaliamos como uma agenda inadequada, não é, aos desafios da retomada do desenvolvimento brasileiro, para que daqui a 2 anos nós possamos, né, falar, eventualmente dizer o seguinte, olha, a reforma trabalhista prometeu gerar empregos e não gerou empregos. Porque, de fato, para nós, não está no mercado de trabalho a capacidade de nós gerarmos emprego ou não. O mercado de trabalho é um reflexo da dinâmica econômica. Tá certo? Ele reflete a dinâmica econômica. Não é? Há tempos atrás, olha, se nós qualificarmos a mão de obra, nós vamos gerar emprego. Qualificação não gera emprego. Qualificação gera um trabalhador mais qualificado para ocupar postos de trabalho gerados pela economia. Tá certo? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo a vocês. Então, eu acho uma agenda pobre para um projeto pobre que, a nosso juízo, não enfrenta os desafios de retomada do crescimento da economia brasileira sob bases nacionais, que é o desafio nesse momento. Muito obrigado. Eu vou passar, então, a palavra para quem quiser fazer uma pergunta, professor Denis. Eu só pediria para que viesse naquele microfone, porque acho que nós não vamos conseguir daí. Roberto, por favor. Chinesa. E o Brasil, de acordo com o que o próximo governo vem sinalizando, vai buscar uma aproximação com os americanos, em detrimento do Mercosul, né, que é o nosso bloco aqui regional, e dos nossos parceiros aí dos BRICS. Como que o senhor avalia essa prioridade que daríamos aos Estados Unidos em detrimento da China, dos BRICS e do Mercosul? Eu acho um erro gravíssimo de política externa. Porque, se você olhar no período anterior, e veja, eu não sou especialista em política externa, eu estou falando política externa no âmbito, digamos, da economia internacional, na realidade. Eu acho que é um erro da política externa, nesse caso, e no período anterior, 2003 até 2014, eu acho que se tem setor que nós fomos bem-sucedidos, não é, foi a política externa. Não é?
o chanceler Celso Amorim fez uma política externa muito, né, em larga medida foi ele que encaminhou, em outros momentos, o ministro patriota, tudo, mas uma política externa, por exemplo, de diversificação dos nossos parceiros comerciais. Isso foi muito importante para nos proteger nesse ambiente internacional muito turbulento, não é? Diversificação, então, com os asiáticos, com o comércio sul-sul, fortalecendo relações com o Mercosul. Então, a reversão desse processo e um alinhamento com a economia americana, nesse sentido, com a política externa alinhada com os americanos, e veja, eu não estou falando de problema ideológico, eu estou falando de problemas concretos. E não é à toa que uma parte do empresariado, recentemente, demonstrou alguma, digamos, importante insatisfação, digamos assim, com o afastamento de países como a China, né, ou os árabes, problemas políticos que nós nunca nos intrometemos, né, transferir, por exemplo, a embaixada para Jerusalém, criando situação de conflito com os árabes. Na verdade, eu acho que é um passo muito atrás e muito arriscado, porque a política americana, nesse momento, vários estudiosos estão indicando, na verdade, um momento que nós estamos vivendo, que eles chamam de desglobalização, a partir da política americana. Então, o que os americanos estão fazendo? Eles estão fazendo guerra comercial com os chineses, estão abrindo guerra comercial com vários países, e, na verdade, não estão facilitando para ninguém nesse momento. Então, a pergunta que fica é, por que eles vão facilitar para um país periférico como o Brasil? É uma pergunta de fundo, e vejam, não estou dando nenhum caráter ideológico à pergunta. É pragmático. Que eu acho que é a mesma pergunta que uma parte do empresariado brasileiro está fazendo nesse momento. O que significa isso? Tá certo? Significa dizer nós abrirmos mão, por exemplo, de uma participação mais ativa no mercado mais dinâmico do mundo, que é o nosso principal parceiro comercial, em detrimento a uma aliança preferencial com um país que, nos últimos anos, deu pouco espaço para nós, e nada indica que vai dar maior espaço. Não está dando para ninguém, não está dando para os europeus, não está dando para os chineses. Né? Então, eu acho, de fato, respondendo sua questão, eu acho que é um erro que pode custar muito caro para o Brasil. Muito caro mesmo. Pois não. Você citou a questão do setor agrário, né, que ele posicionou o nosso setor agrário como com um avanço tecnológico grande, né? Também citou a questão de infraestrutura, como as hidrelétricas, né, Petrobras, não sei se Embraer entraria nesse pacote. Mas que áreas você acha que seriam estratégicas, ou que são os potenciais brasileiros para esta perspectiva que você coloca do avanço que a gente não deu conta, de uma nova, não sei se é um novo processo de industrialização, ou de uma não dependência tão grande, porque você falou dessa questão dos investimentos, né, de ser equalizado, da relação do setor público-privado, né, de um mercado nacional talvez mais protegido, mas eu fiquei pensando em áreas. Às vezes eu escuto uma crítica muito grande em relação a um Brasil ainda agrário, né? Fiquei surpreso quando você coloca essa perspectiva positiva desse avanço tecnológico, apesar da agenda ambiental e desses impactos todos. Quais seriam as outras áreas que a gente tem de potências, assim, de potenciais para o futuro? Então, eu acho que, digamos assim, no curto prazo, que falei do desafio de retomada do crescimento, na verdade, a gente teria que fazer um bloco, sendo muito direto com vocês, na verdade, que a gente tem discutido, tal, na verdade, você teria que fazer um grande bloco de investimento em infraestrutura no Brasil. Certo? Falta tudo, falta estrada, falta porto, falta aeroporto, certo? E isso, na verdade, digamos, que a gente chama, né, em economia, é demanda efetiva na veia, que você abre, na verdade, um bloco de investimento em infraestrutura. Há vários problemas em relação a isso. Por exemplo, nós cometemos, do meu ponto de vista, um erro muito elementar ao destruir as nossas grandes empresas privadas do setor de infraestrutura. Não é? Um erro estratégico. Vocês acabaram de ver um escândalo envolvendo a Nissan e a Renault e a Mitsubishi, né? Um alto executivo brasileiro que foi preso por problemas fiscais e tal. Veja o comportamento. Passou pela cabeça de alguém
destruir a Nissan, destruir a Renault ou a Mitsubishi? Pela cabeça de ninguém. A Volkswagen acabou de ser, há alguns anos atrás, foi flagrada numa trampolinagem ambiental de grandes proporções. Passou pela cabeça de algum representante do governo alemão destruir a Volkswagen para combater a corrupção dentro da Volkswagen? Os responsáveis foram punidos e a empresa foi preservada. Nós cometemos um erro gravíssimo, nós destruímos, na verdade, digamos assim, talvez o filé mignon da nossa estrutura produtiva que estavam vinculados às grandes empreiteiras, OAS, Odebrecht, que antes de serem privadas ou públicas, eram patrimônio nacional. Tá certo? Eram privadas, não tem problema nenhum, não tem preconceito contra isso, não é esse o problema. Mas, evidentemente, quando eu falo de desafios, eu quero fazer um bloco de infraestrutura, por exemplo, nesse momento. Com qual empresa eu conto? Vai ser um desafio, que você vai ter que remontar. Certo? Uma empresa como a Odebrecht que poderia fazer obra a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Os chineses vinham fazer grandes obras lá, chamavam a Odebrecht para fazer. Agora eles estão prontos para comprar a Odebrecht a preço de nada. Tá certo? Porque você paralisou a empresa. Não é? Então, de um lado, a coisa de investimento em infraestrutura, enfrentando esses desafios que não são pequenos. Envolvimento do setor público e privado, qual o setor privado. Talvez nós tenhamos que, para fazer infraestrutura, contar com empresas estrangeiras, porque você destruiu as nacionais, difícil. Os chineses, por exemplo, estão querendo entrar no setor de infraestrutura. Não é? Digamos assim, energia, eles estão entrando muito forte, CPFL é um exemplo. Não é? E isso é uma política do governo chinês. É uma empresa privada ou mista que veio e comprou a CPFL. É uma estratégia do governo chinês comprar empresa de energia no mundo inteiro. Dá crédito, faz o diabo para fazer isso, porque eles acham que é estratégico. Nós não achamos e, portanto, vendemos para os chineses, certo? Mas eles acham. Não é? Agora, olhando mais, digamos assim, mais longo prazo e uma coisa mais estrutural, você tem toda a razão, tem uma discussão muito difícil de ser enfrentada nesse momento. Qual é o caminho, por exemplo, para você tornar a estrutura produtiva novamente dinâmica? O processo de globalização, na verdade, radicalizou barreiras à entrada em vários setores que já estão consolidados tecnologicamente, é muito difícil você entrar. A quarta revolução industrial, digamos, a indústria 4.0, ou a manufatura avançada, como nós chamamos, na verdade, torna isso mais complicado para você entrar. Então, eu me lembro ainda, o professor Luciano Coutinho era presidente do BNDES, e ele veio ao Instituto de Economia, foi meu professor, nosso colega no Instituto, e ele dizendo, olha, eu não posso mais pensar uma política industrial, na verdade, de peito aberto e abrangente em todos os setores, porque isso é impossível, dadas as barreiras tecnológicas, financeiras, você não consegue fazer. Mas você tem alguns setores que são muito importantes, e eu vou citar um exemplo para a gente não esticar o assunto. Por exemplo, tem um setor de ponta que o Brasil poderia avançar, que é o setor de saúde. Por exemplo. Saúde, biotecnologia. Nós temos, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, que tem know-how e competitividade internacional, tá certo? Reconhecida no mundo inteiro. Nós temos o maior sistema de saúde do mundo, que é o SUS. O SUS é o maior sistema de saúde do mundo. E nós importamos 80% dos medicamentos que são usados no SUS. Não tem sentido. Tendo, por exemplo, um know-how. Não é? Eu me lembro, por exemplo, foi uma discussão grande no Brasil, quando o ministro da Saúde, à época, o ministro José Serra, quebrou as patentes de medicamentos. Certo? Quebrou por quê? Porque, na verdade, nós tínhamos know-how para produzir internamente, com um sistema de saúde que demandaria isso, e ele quebra as patentes e internaliza a produção. O que aconteceu? Não aconteceu nada, a não ser nós internalizarmos a produção com uma estrutura que estava ali. Então não faz sentido, por exemplo, você abrir mão de abastecer o maior sistema de saúde do mundo com produtos de fora, tendo uma estrutura que você poderia. Isso demanda articulação do setor público, grandes investimentos em pesquisa, tecnologia e desenvolvimento, mas é uma área, por exemplo, que a Índia está entrando. Que é uma área, digamos assim, que os especialistas falam, é um campo meio aberto. Tá certo? Os hindus estão entrando muito forte no setor médico, na coisa de medicina, tecnologia médica, medicamentos, fármacos.
Estou só citando um exemplo, entendeu? Então, uma coisa mais conjuntural, coisa de infraestrutura, né? E uma coisa mais de longo prazo, por exemplo, um setor como esse. Tá bom? Diante do adiantado da hora, não vou fazer a terceira pergunta. Peço desculpas para todos. Só queria pontuar uma questão que é importante trazer à baila, o professor Denis colocou. Na crise de 2008, na crise econômica de 2008, a General Motors americana foi estatizada. Foi privatizada agora 2 anos atrás. Então, a gente não pode ter ojeriza algumas coisas, porque os países desenvolvidos utilizam isso de uma forma muito boa para a economia deles, né? E também um outro exemplo de privatização, alguns países que privatizaram, né, suas companhias, seu serviço de telefonia, melhor dizendo, exigiram como contrapartida a internacionalização da produção de aparelhos, né, da tecnologia envolvida nesse setor. Então, é uma troca. Enquanto nação, a gente tem que aprender a fazer isso também e trazer isso para a melhoria do povo brasileiro, que, afinal de contas, é o ideal de todos nós aqui, né, que a nação melhore como um todo. Eu quero agradecer, então, imensamente ao professor Denis, deixá-lo para fazer as considerações finais que queira fazer, para a gente conseguir continuar aqui com a nossa capacitação. Professor Denis, por favor. Eu só quero mais uma vez agradecer a atenção de vocês, dizer novamente que é para mim muito especial participar dessa atividade, agradecer ao tribunal, à Matra, todos os envolvidos, não é? E dizer que, apesar do ambiente muito carregado, muito pesado que o país enfrenta nesse momento, nós não temos alternativa a não ser seguirmos adiante, não é? Fazendo o que a gente sempre fez, que é, na verdade, tentar encontrar uma saída para um país tão bonito e tão sofrido como esse. Não é? O momento é dramático, o momento é muito difícil, mas, na realidade, o país que o presidente Getúlio Vargas pegou em 30 também não era um país fácil, não é? Cada geração tem os seus desafios, os seus problemas, as suas idiosincrasias, e nós temos as nossas. E nós vamos seguir dentro das universidades, dentro do tribunal, tá certo? Tentando construir uma condição melhor. Tá bom? Então é isso que eu queria dizer a vocês e agradeço mais uma vez. Muito obrigado.